então com um webinar com três falantes de língua portuguesa e um falante de língua inglesa, e contamos com uma audiência bilíngue. Então, a gente pede que todas as intervenções, todas as perguntas e todos os processos aqui para a gente se entender muito bem, levem isso em consideração. Então, a gente tem a orientação que a gente gostaria de passar para vocês é o seguinte: quem falar e escutar só em português, vai no globinho ali embaixo de interpretação, né? E seleciona o canal em português. E aí, quando o Christoph for falar, que é o nosso segundo palestrante, ou quando a gente tiver uma pergunta, um comentário de algum palestrante em inglês, você já vai escutar essa tradução automaticamente, certo? Então, a gente tem ali essa opção, e vocês podem mutar o áudio original quando quiser, para poder também escutar só a tradução. Essa é para quem fala e escuta só em português. Para quem fala e escuta só em inglês, a mesma coisa, mas selecionando o canal em inglês, certo? E aí, para quem escuta ambos os idiomas e não quer contar com a tradução, é só deixar sem estar selecionado em nenhum dos canais, ou seja, ficar ali no canal original. Tudo isso vocês podem ver na seção ali abaixo do globinho, interpretação ou interpretation. Perfeito? Então, essa é a nossa parte mais técnica, e agora sim a gente pode dar início aqui aos trabalhos. Vamos lá. A gravação está rolando já, né, Camila? Tá, desculpa o atraso, Laura. Foi. Perfeito. Vamos lá, então, gente. Daqui em diante, então, eu vou falar em português, certo? Exceto quando a gente se referir ao texto. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite para quem nos encontra em outro fuso horário. Meu nome é Laura Pereira, eu sou moderadora dessa sessão. Esse é o webinar sobre responsabilidade de intermediários aqui no contexto brasileiro, no contexto europeu, e uma discussão sobre abordagens, limites e possibilidades. Nós temos aqui conosco hoje 4 palestrantes, super especiais, especialistas no tema, que vão fazer uma discussão conosco, né, e com vocês também, sobre principalmente quais são as propostas e as motivações, né, para ter esse tema de responsabilidade de intermediários dentro de uma dinâmica geral, né, de políticas de regulação de plataforma. A gente gostaria, então, de discutir sobre qual é o papel da responsabilidade de intermediários nesse contexto, que tantos de vocês certamente são familiarizados com eles, e também para quem não para quem ainda está para quem tem mais conhecimento da parte de regulação de plataformas. E a gente, né, como parte da Internet Society Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos com atuação internacional, que se propõe a pensar nas propriedades críticas da internet, na forma de navegação da internet, sem que essas propriedades críticas sejam negativamente afetadas por políticas ou por medidas ou por ações dos diferentes setores, seja o setor privado, seja o setor público, seja a sociedade civil. A gente se propõe a pensar em como, então, desenvolver políticas de internet que enfrentem as demandas que existem atualmente, mas sem alterar negativamente a operação da internet e as propriedades críticas fundamentais que a ISO considera como propriedades críticas do desenvolvimento e da operação da rede. Então, essa é a Internet Society, né? Para quem não conhece, muitas poucas palavras, a gente vai mandar aqui no chat para vocês mais links, né, sobre a nossa organização e, sobretudo, sobre o capítulo brasileiro dessa organização, que é de onde este webinar surge, né? Esse webinar ele surge justamente de um grupo de trabalho dentro do capítulo brasileiro da ISOC Brasil, e de um grupo de trabalho que que acabou de fazer um lançamento de um documento, de um relatório de impacto sobre o caso brasileiro e sobre a regulação de plataformas no Brasil, trazendo alguns insights sobre a responsabilidade de intermediários também. Então, eu vou projetar para vocês o documento, né? O documento que contextualiza um pouco a nossa atividade, e que traz, então, alguns pontos ali de destaque para a gente começar essa conversa e para depois passar para os nossos palestrantes.
Eu vou aqui projetar para vocês, só um momento. O pessoal da organização pode me colocar como co-host. Já apareceu aqui para mim também. Bom, bom, pessoal, aqui na tela a gente tem três versões do nosso documento, Regulação de Plataformas no Brasil, o caso do PL 2630/2020. Vocês podem se direcionar ali para a versão preferida de vocês em relação ao idioma. Nesse documento, a gente fez um estudo, a gente usou a metodologia da ISO que de análise de impacto para fazer uma avaliação global em relação a propostas de regulação de plataformas que existem no contexto brasileiro, com foco nessa proposta, nesse projeto de lei que está direcionado aí para vocês. Para o público internacional, é interessante observar que a gente faz várias conexões com o contexto internacional de responsabilidade de intermediários e de governança de políticas públicas relacionadas à internet, dentro dos marcos das preocupações que a Internet Society tem avançado em relação a esse tema no mundo e também no Brasil. Então, eu convido todos a verem o documento, a conhecerem essa análise de impacto que estamos apresentando aqui para vocês e que de alguma forma dialoga com a nossa conversa que vamos iniciar agora, tá bom? E aí depois a gente manda os links no chat também para facilitar. Vou tirar aqui então para a gente poder começar. Bom, com isso então eu gostaria de chamar aqui para falar com a gente a Paula Bernardi. A Paula Bernardi, ela está aqui como assessora sênior de políticas e de advocacy da Internet Society, e ela atua justamente com diversos temas ali de políticas relacionadas à internet. Paula, muito obrigada pelo aceite. Eu queria conversar com você em relação, para a gente poder começar essa conversa, né? Queria ver como que você e como que a ISO, que não é global, tem abordado os dilemas e as possibilidades da responsabilidade de intermediários ao redor do mundo, né? Especialmente para os provedores de serviço, né? Como plataformas digitais e outros provedores de serviços por ali. Como que a gente pode olhar para esse tema, né? Começar a olhar para esse tema pensando quais são os aspectos, né, que devem ser considerados para desenvolver essas políticas que afetam a internet e que aumentem, né, a accountability, transparência, sem ter os impactos negativos, né, que a gente avaliou no nosso documento e que a ISO que avalia ao redor do mundo também, tanto impactos positivos, quanto negativos, quanto neutros. Como que a gente pode abordar aí esse tema de responsabilidade de intermediários a partir do framework da ISO? E muito obrigada pela participação. Pode começar. Oi, Laura, bom dia. Aqui para quem está no Brasil, e agradeço o convite de estar aqui hoje. Parabenizo o capítulo e o grupo de trabalho de responsabilidade de intermediários que fez esse trabalho fantástico do relatório de impacto do PL 2630 e acompanhei de perto. E hoje eu gostaria de começar minha fala, já que é a primeira, falando um pouco do histórico, né, da internet, breve histórico, e como mudou, né, drasticamente a maneira como a gente se comunica e como a gente recebe conteúdo e também como esse conteúdo é criado. Antes a gente contava com jornal,
rádio, TV, e hoje a gente tem uma infinidade de serviços, como a Laura falou, de prestadores de serviço, né, disponíveis, e eles são vistos como intermediários dessas comunicações. Alguns exemplos aí para a gente chegar na prática, né? E-mails, streaming de vídeos, mídia social e também outros menos conhecidos. Esses intermediários, eles provêm serviços dentro da internet, dentro da rede. Essas transformações de comunicação também trouxeram outras oportunidades e desafios relacionados a questões econômicas e a internet, ela não pode existir sem esses serviços intermediários. Então, a arquitetura característica da internet, ela é descentralizada e distribuída e depende desses intermediários responsáveis por essas diversas funções. A distinção básica que a gente usa quando a gente fala de regimes de responsabilização de intermediários é que alguém que cria conteúdo online é responsável por esse conteúdo. Essa pessoa, esse alguém, não é visto como um intermediário em relação a esse conteúdo. Mas se a gente está falando de alguém que transmite, exibe, hospeda, ou de alguma forma facilita o conteúdo criado por outras pessoas ou entidades, esses alguém seriam vistos como intermediários em relação ao conteúdo criado por outros, por terceiros. E geralmente não seriam legalmente responsáveis por esse conteúdo. Essa é a distinção que a gente faz. Quando a Internet Society entra nessa discussão, né, globalmente, a gente não está propondo a não regulação total de intermediários, mas que sejam tomadas em conta nas proposições legislativas ou regulatórias, questões que, ao tentar regular, governos não ameacem a estrutura da internet, que permite hoje, por exemplo, que as pessoas se comuniquem de maneira segura, privada, e que o ambiente digital também permaneça aberto a qualquer novo ator que queira entrar e fazer parte dele. Como a gente está aqui no Brasil, né, eu vou tomar como exemplo de regime de responsabilização de intermediários, o Marco Civil da Internet, que coloca no seu artigo 18, por exemplo, que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos gerados por terceiros, é um intermediário. No seu artigo 19, traz que aplicações da internet somente poderão ser responsabilizadas civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial específica. E então, no seu artigo 21, descreve quais são os tipos de conteúdo que estão sujeitos nesse regime de responsabilização. Essa é uma maneira, por exemplo, que o governo brasileiro encontrou e outras jurisdições também trazem regimes similares para lidar com os desafios e dilemas da regulação de intermediários. Na Internet Society, a nossa atuação em relação a esses dilemas, né, e como que a gente tem lidado com isso globalmente, quando aparecem proposições legislativas ou regulatórias que buscam essa regulamentação de intermediários, as nossas recomendações vão em primeiro lugar, para a condução de um estudo de impacto da internet. Como exemplo, a gente tem justamente hoje o relatório, né, que a Laura compartilhou, do capítulo, que traz esse estudo de impacto de uma determinada proposta legislativo-regulatória e como essa proposta vai ou não impactar a estrutura técnica e as operações da internet, diretamente e muitas vezes não intencionalmente. Outra recomendação também é identificar o problema em questão e delimitar o máximo possível o escopo da proposição, para não generalizar todas as funções de um determinado serviço, de uma determinada plataforma, de uma determinada empresa. A terceira recomendação é evitar, né, o uso político como moeda de troca, né? Então, uma proposição legislativa, regulatória, não deveria, por exemplo, dizer que se um conjunto de empresas não cumprir um determinado quesito, eles perderiam as suas proteções intermediárias. Então, a capacidade da população, dos indivíduos de conseguir se comunicar na internet, online, não deveria ser mantida refém quando há outros objetivos aí em formulação de políticas.
Então, a nossa atuação vai muito também em relação a informação, a trazer essa informação, né, do impacto da internet para formuladores de políticas, para que justamente o objetivo da formulação de política seja alcançado, sem que a gente tenha aí alguma ameaça a como a internet funciona. E esse ano, inclusive, a Internet Society está trabalhando desde o começo do ano num documento compreensivo que traz, né, todo o histórico de regimes de regulação de intermediários global e discute justamente em razão dessa magnitude que a gente está vendo, né, do assunto em todo mundo e como diferentes jurisdições têm tratado de abordar e endereçar essas questões. Então, ainda em meados de setembro, a gente vai começar um processo global de consulta com a comunidade da Internet Society. A gente chama de PDP, que é a nossa abreviação interna, mas a comunidade da internet aí, todos os capítulos da Internet Society Global, todos os membros da Internet Society individuais também são convidados a contribuir com esse documento, justamente a partir das suas visões, de onde, né, eles estão localizados globalmente. Então, a riqueza disso vai ser, até o fim do ano, publicada, e a gente convida também quem está aqui, membro do capítulo brasileiro, membro de outros capítulos da Internet Society, a contribuir com essa discussão e com esse documento. Eu vou ficar por aqui, ainda no meu tempo, e passo a palavra de volta para a Laura. Obrigada, Paula. Super econômica no tempo, mas com informações valiosas para a gente começar a nossa conversa. Acho que a Paula, né, trouxe um panorama muito acertado, talvez, de quais questões, né, entram em jogo quando o tema é responsabilizar os intermediários, especialmente os provedores de serviço, para os diferentes setores. Ou seja, a gente sabe que aqui a ISOC, né, ela se insere no contexto brasileiro em particular e no contexto global também, como uma organização mais atuante na parte da comunidade técnica, né, científica e tecnológica. Então, acho que você, Paulo, conseguiu trazer muito bem, talvez, quais são as preocupações, né, dentro do histórico da internet também e desse modo de operação da internet, mas também de como encarar isso e como traduzir esses pontos na hora de atuar em relação à rede, né, contemporaneamente, levando em consideração os dilemas, os limites. Então, eu queria te agradecer muito pela sua exposição, acho que vai ser muito, muito útil aí para a nossa conversa. Bom, gostaria então de chamar agora o Christoph Schmon. O Christoph ele é diretor de políticas internacionais da Electronic Frontier Foundation. E, Christoph, vou te direcionar a questão, né, que a gente te pediu para trazer aqui, mas também, se você quiser se apresentar, né, em mais detalhes, também fique à vontade. Christoph, a gente gostaria de te perguntar se você pode trazer para a gente a sua perspectiva em relação às motivações, né, para regular os serviços digitais, né, dentro da União Europeia. Então, quais foram essas motivações, você que acompanhou também esse processo, e dentro desse processo de regulação dos serviços digitais de forma mais ampla, qual foi o papel que a responsabilidade de intermediários teve ali na preparação, né, dessa legislação no contexto europeu? E, para além disso, né, que tipo de papel você acredita que a responsabilidade de intermediários pode ter, em geral, né, na sua visão? Então, Christopher, agradeço muito pelo seu aceite, por se juntar aqui ao nosso webinar, que está bastante brasileiro, né, em termos de speakers. Então, é uma honra contar com a sua participação, nosso diretor aqui de políticas internacionais da Electronic Frontier Foundation. Seja muito bem-vinda e vamos lá. Yeah, thank you very much, Laura, for the nice welcome. Hi, everyone, and thank you so much for having me. It's an honor as well for me to contribute to the discussion today.
I try to do my best to keep things clear for both the translators and listeners. But if anything I say is unclear, just let me know, give me a ping, and I will try to speak slower or more clear. Yeah, in terms of motivations behind platform regulation in Europe, I think that those motivations are pretty similar to what's driving new bills elsewhere. European policymakers are quite worried about the risk people face online. You see illegal activities to infringements on fundamental rights and other societal harms. And then there have been some large-scale events like problems with election integrity, COVID-19, disinformation, and hate speech that have then certainly pushed social media platforms in particular into the EU regulator spotlight. And EU regulators started to think, okay, we need to do something to keep people safe online. And there's, I think, a growing conviction or perhaps consensus that those issues must be tackled by large platforms in particular, which have become, in the eyes of the regulators, very powerful, and some argue even too powerful. And out of this trend to think about how to regulate digital services, the Digital Services Act came into about, which many of you may have already heard about. It's a very Talvez vocês comprehensive tenham ouvido legal falar act that regulates many aspects of online do platforms. EFF, Digital Service Act, que tenta regulamentar as plataformas. Então, nós queremos garantir que desde o começo essa lei se foque nas questões fundamentais. Então, a questão da responsabilidade de intermediários é super importante desde o começo por duas razões. A primeira é porque foi uma pressão bastante grande para garantir que deveria haver uma responsabilização pelo que acontece nas plataformas, e principalmente se as coisas dão errado. E a outra questão foi que tinha que essa lei, o Digital Service Act, tinha que substituir uma outra regulamentação que tinha uma limitação, uma responsabilização limitada do conteúdo do usuário. Então, isso se tornou um livro, um guia muito extenso. Então, ele diz quais são as responsabilidades da plataforma no que diz respeito à transparência, para trabalhar junto com a polícia e com todas as outras forças para evitar a desinformação e a infração dos direitos fundamentais. Mas nós também temos que melhorar a capacidade para responder às modificações do usuário. Então, isso se tornou um guia bastante longo, mas ainda assim nós queríamos que o cerne fosse um sistema de responsabilização dos intermediários. Então, nós dizemos que eles não podem ser responsabilizados a não ser que eles saibam que esse conteúdo é ilegal. Então, é um meio termo, na verdade, porque nós não temos essa total responsabilização, mas e ao mesmo tempo nós queremos que eles possam inovar. Queremos manter esse sistema intacto para poder fazer. Because if you make platforms liable for user speech, it wouldn't help much to address transparency failures, it doesn't help much against disinformation, and it won't impact recommender systems of platforms. So the limited liability principle in the European Union, which is also called safe harbor, it also comes along with a prohibition of state censorship, and both rules together created quite a functional internet architecture in Europe, and it allowed users to share content without being monitored. And Paula just explained it quite nicely how important intermediaries are for the functioning of the internet itself, and how important it is to make very nuanced choices and think about the impact of these choices. If you would simply start to say, okay, platforms are now jointly liable for user speech under the DSA or other bills, there would be a big risk that they will turn into the internet police, and platforms would become even more powerful. So precisely the opposite of what was intended. And as EFF, we suggested to take a bit of power away from the platforms and give it to users. Our idea was that users should have more decision-making, more options to decide over their own content, their own privacy and data. And users should have more procedural safeguards, option for redress, and easier ways to switch platforms. And we also suggested that to let courts and not platforms decide if content is illegal. So we propose something that is perhaps closer to the Brazilian system,
because we thought it's a very bad idea that platforms should be first in line to decide which content you can see and which content should be taken off the internet. Many of our suggestions made it into the DSA, whilst others didn't. But I think one of the great architectural choices in the DSA is that it focuses a lot on processes on platforms rather than regulating speech, which I think is the right way of doing platform regulation. Now looking ahead, we will need to see how the Digital Services Act, the new platform rules in Europe are going to work out in practice. Many of those new rules are a bit unclear in terms of scope and interpretation. I see a real risk of a politicized enforcement, which is really something we want to avoid. And I very much appreciate the conclusion of the great ISOC report that says, if you do any changes of important legal provisions, make sure that those changes are clear, that the objectives are clear, because ambiguities and divergent interpretations are a very bad thing, not only for legal certainty, but usually it leads to erratic enforcement and it hits marginalized communities first. And things in the DSA are not entirely clear, and they're also not entirely clear when it comes to intermediary liability. Even though the main system has been preserved, some changes have been made in the end. There is some clarification about the scope of when you are liable for third-party content, and the DSA considered the very active roles platforms play in sorting and removing content and in receiving user notifications. And as far as I'm aware, not many scholars have analyzed these changes in detail, which I think could turn out to be important in practice. And even though most of the other rules, the due diligence rules and the DSA may not directly relate to liability for user content, they could turn out to be relevant after all. Because the traditional system for limited intermediary liability in Europe, the safe harbor system, it had this idea to disincentivize platforms from becoming active. The new rules want to do the opposite. Platforms are supposed to become more active and even go on fact-finding missions to comply with the DSA. The old rules wanted platforms to take down illegal content. The new rules would like platforms to tackle content that might not be illegal at all if they pose certain risks to society. So we will need to see how all this plays out in practice. And with all the inputs platforms are going to get from trusted flaggers, user notification, law enforcement authorities, there will likely be a tendency to presume that platforms have an omnipresent awareness about illegal activities, making liability for such activities a real possibility. And I think that this is going to put platforms in a tough spot because they're also not allowed to over-remove content. So in the end, there's a risk that platforms might not do the right thing, but instead make economic decision based off what is more expensive, facing fines for non-compliance or facing liability for third-party content that is illegal. And yeah, that brings me to our role as a civil society organization. Together with other organizations, we will be very involved in the enforcement of the new European rules, and we're going to keep an eye on platform regulation globally. We would like that any implementation of the new rules and the new laws should protect user rights first, and that those discussions about platform regulation are inspired by human rights framework and not only by law enforcement and economic concerns. Yeah, so that's some of our priorities, and I think that's all for now. Let me know if you have any questions. Muito obrigada, Christoph, pela sua contribuição aqui para nossa conversa. A ideia foi justamente ter esse panorama, né, que você trouxe tão bem para a gente de como a responsabilidade de intermediários teve presente e está presente no contexto do framework regulatório, né, das plataformas digitais na União Europeia. Aqui, para falar assim, um pouco a respeito disso, bem como você falou mesmo, assim, aqui você sabe que no Brasil e no cenário internacional como um todo, né, tem esse olhar, né, para o caso europeu como uma possibilidade, né, e como um modelo regulatório que já está aprovado, né, que já tá ali em desenvolvimento e que justamente trouxe um caminho como você contou para a gente, né, um caminho bem curioso em relação à responsabilidade de intermediários, né? Porque trouxe uma regulação de serviços digitais que não toca diretamente, né, em todos os aspectos dela, pelo menos somente na responsabilidade civil dos intermediários, né? Que tem justamente esse foco processual,
que tem também outros pontos, enfim, entre possibilidades e limites, né, de toda forma. Então, a gente aqui mesmo, analisando, né, o caso brasileiro, a gente não consegue escapar, né, do referencial europeu para pensar nesses aspectos também. E acho que ao redor do mundo acaba sendo todo mundo olhando, né, assim, olhando como que isso vai acontecer, qual que é a perspectiva daqui para frente, será que a regulação aprovada vai ter uma força de enforcement, né? Mesmo assim, vai ter uma força de aplicação de fato, sem se segurar tanto na parte de responsabilidade civil. Será que não? Então, a gente tem todos esses pontos que você trouxe, acho que eles estão no nosso relatório de alguma forma. É claro que refletidos no caso brasileiro, né? Que a gente vai falar um pouco mais ali com o nosso palestrante Paulo Renan na sequência, mas trazem também questões amplas ali desse tema em relação a como enquadrá-lo, né, atualmente. Então, muito obrigada pela sua experiência, pelo seu relato, pela sua análise. Acho que a gente não teria isso dessa forma tão, tão específica, né, quanto você conseguiu trazer para a gente, de alguém que acompanha o processo, que está inserido nesse contexto dentro da Electronic Frontier Foundation, dentro dessas preocupações. Então, muito obrigada. Bom, com isso, eu vou passar aqui a palavra para o nosso palestrante Paulo Renan. Paulo Renan, ele é pesquisador sênior do Instituto de Referência Internet e Sociedade aqui no Brasil, né? Então, uma organização também da sociedade civil. Paulo, queria te deixar à vontade também para acrescentar qualquer informação que você queira na sua apresentação inicial. E queria já te deixar com um desafio aí, uma pergunta que eu acho que você vai contribuir muito para a gente também. A gente acabou de fazer um mergulho inicial, né, com a Paula, sobre todas as questões que são consideradas ali pela Internet Society na hora de pensar em regulação de serviços digitais, de provedores digitais, na hora de pensar a responsabilidade de intermediários, né, nesse recorte mais específico. Depois a gente fez um mergulho com o Christoph, no caso europeu, né, no caso da legislação europeia, de como isso foi considerado lá, quais foram as motivações e como a responsabilidade de intermediários entrou ou não entrou no curso da legislação. E agora eu queria te convidar a trazer um pouco para a gente a sua perspectiva sobre as propostas, motivações e caminhos para lidar com esse tema aqui no Brasil, né? Eu sei que é um desafio bastante grande, né? A gente tem no contexto brasileiro uma indefinição um pouco maior a partir de como a coisa vai ficar, né? Ou de como está ficando. Mas eu queria te convidar a falar um pouco para nós, trazer aqui para nossa audiência como que está isso aqui e qual papel, né, na sua visão, essa responsabilidade de intermediários pode ter na hora de pensar em políticas públicas ou políticas em geral aplicadas à internet. Se tu tenta situar assim para a gente e traz o caso brasileiro. Muito obrigada por estar aqui conosco, Paulo, e vamos lá. Estamos ansiosos para discutir. Obrigadíssimo, Laura. Bom dia aí para quem está no fuso horário aqui do Brasil. Meus cumprimentos também para quem está nos acompanhando de outros lugares. Com grande satisfação que eu venho participar desse evento. E, enfim, tenho também no meu histórico a honra de ter participado no processo de elaboração do Marco Civil da Internet. Então, ainda no Ministério da Justiça, lá em 2009. Então, eu acompanho essa temática já há bastante tempo. E, em verdade, acho que a primeira contribuição que eu quero trazer para essa perspectiva sobre a responsabilidade de intermediários é um histórico particular do Brasil, né, que, enfim, às vezes, provavelmente nem todo mundo tem essa história tão fresca e tão, enfim, não tem a noção sobre essa história no Brasil. Eu quero relembrar que, basicamente, a regulação da internet, de maneira geral, como previsão de normas legais heterônomas, né, normas legais vindas do Estado para regular o funcionamento ou uso da internet no Brasil, começam com uma questão de responsabilidade de intermediários. Eu acho que o primeiro grande caso relevante acontecido no Brasil foi o caso de uma modelo, né, a Daniela Scarelli, que teve um vídeo gravado
por um paparazzi, um jornalista, e que foi divulgado na TV espanhola, dela se relacionando com o seu namorado da época, isso era 2006, e esse vídeo, né, teve então uma repercussão online. Então as pessoas capturaram as imagens da televisão e divulgavam por e-mail, né? O vídeo circulava em pequenas plataformas de vídeo e circulou bastante na então recém-criada plataforma YouTube, que à época nem era ainda de propriedade da Google. A Google tinha a sua própria plataforma Google Vídeos. Pois teve uma discussão judicial a respeito do papel do YouTube em relação aos vídeos que estavam online, e o juiz determinou, então, num processo movido pela modelo e apresentadora e pelo seu namorado da época, um processo em que ela exigia a remoção dos vídeos e uma indenização. E o juiz exigiu que o YouTube removesse os vídeos e impedisse que novos vídeos fossem carregados. O YouTube manifestou a impossibilidade de impedir o carregamento de novos vídeos pela inviabilidade técnica de fazer essa análise prévia, e o juiz então determinou o bloqueio do YouTube no Brasil. Então essa história entre 2006 e 2007 marca o início de uma relação conturbada do Estado brasileiro com a regulação da internet do ponto de vista da responsabilização desses atores, né, que atuam na intermediação da nossa comunicação. Eu já originalmente ali em 2009, ainda nos debates do Marco Civil, eu lembrava que, né, na virada da década de 2000 para 2010, um bloqueio do YouTube no Brasil não afetaria apenas, né, as pessoas que estavam ofendendo a imagem da Daniela Scarelli, divulgando o vídeo. Elas afetariam também, né, diversos canais de artistas, afetaria diversos canais de entretenimento, afetaria canais de órgãos públicos que já na época faziam a divulgação das suas sessões públicas de julgamento por meio do YouTube, afetaria também transmissão de sessões de votação e de análise da Câmara dos Deputados e do Senado. E hoje, né, fazendo uma atualização, muitas pessoas no Brasil têm acompanhado a Olimpíada de Paris, por exemplo, por canais que transmitem pelo YouTube. Então, foi uma decisão que extrapolou o âmbito de interesse direto na questão jurídica controversa, e ao lidar com a responsabilização do intermediário, exigindo que ele fosse bloqueado, com uma ordem demanding for direcionada aos YouTube provedores de to serviço stop de working in conexão Brazil, à um, internet, related to afetou internet muito connection, mais this do que has se esperava, affected porque a interferiu no lot more funcionamento da than internet, que they inclusive com expected efeitos because of que atingiram os the países vizinhos, ramifications involved, na and it medida em que o also tráfego hit dos neighbor pacotes de countries dados para because chegar na data Argentina, no package Paraguai, no Uruguai, traffic passa pela to go infraestrutura through brasileira. Paraguay, Então, Argentina, quando a and other infraestrutura no countries have to Brasil go through Brazil. So when foi the infrastructure acionada in pelo Brazil Poder Judiciário was para realizar used esse by the bloqueio do YouTube, isso judiciary afetou o to acesso block a essa YouTube, this plataforma digital affected em the outros access to países, o this que digital obviamente platform in extrapola other até a countries as well. jurisdição So it do went ponto de even vista beyond legal the brasileiro, legal mas jurisdiction that Brazil está had, envolvido, está but relacionado ao it aspecto is tecnológico. related to Então, dos aspectos technological centrais do issues. Marco So Civil one of foi the central permitir aspects of uma the camada de civil framework diálogo entre o was poder to allow público this dialogue e o between ecossistema da the internet, de government forma and que the a internet linguagem, ecosystem, os um, termos, os and princípios da the tecnologia, language né, and the a sua terms, the natureza de principles funcionamento of fossem technology and its compreendidos do way ponto of de vista working to jurídico, be e understood from the também legal que a internet standpoint. pudesse contar com o And direito de alguma it forma also para allowed poder us to, equacionar os conflitos de for the interesse internet que to são be used inafastáveis de alguma forma, to eles equate acabam somehow acontecendo pela these diversidade das pessoas. issues because O of how ponto é que para o diverse direito people are. cumprir o But seu the papel point é is that necessário que um, a internet for também the law possa to olhar fulfill its com algum work, respeito, the né, internet has to respect it para as well. instâncias Um, públicas de the tomada de internet, decisão, não só o he poder needs judiciário, to mas look at também decision o makers, poder not only the legislativo e judiciary políticas power, but also públicas que the sejam legislative desenvolvidas power,
and pelo also Poder for public Executivo, policies that tanto ao are nível developed by the federal, executive estadual e power até on the municipal. federal, state, and Então, municipal a partir levels. dessa história, a gente tem uma das So, origens if we do look at this Marco Civil da story, this is internet, one of e a gente tem the outras origins propostas também of muito the relevantes que vieram a Internet ser Civil debatidas. Framework, and there are other O próprio proposals that are relatório very relevant that were que o discussed. capítulo Brasil produziu The narra brevemente a report that história President Chapter da produced medida provisória, about the né, bill, uma lei the de provisional aplicação decree imediata, né, uma that would norma be legal de aplicação immediately imediata que foi enforced or editada enacted, that pelo was então presidente Bolsonaro e established que by the then colocava uma President chave de Bolsonaro, proibição and it da prohibited moderação de conteúdo por content parte dos moderation intermediários, by salvo intermediaries, em situações específicas except in denominadas specific justas situations causas. called just Então, cause. ele colocava uma chave tal, né, So it's it's direcionamento set que a as key or a plataformas direction seriam that responsabilizadas platforms would se be responsible efetuassem a if moderação they autônoma, né? moderated Elas seriam exclusivamente content autorizadas a efetuar a moderação autonomously. em They could do situações that particulares only in especificamente specific previstas situations ou, that né, were inclusive mediante described ordem judicial. or if they were Hoje, a legally nossa legislação bound to. estabelece que a responsabilidade ela não Nowadays, está our nem legislation establishes that no liability extremo da is proibição, not quer dizer, as a plataformas hoje não prohibition, são so proibidas de platforms are moderar, not nem prohibited estão from no extremo da moderating, obrigação. or As and plataformas não they're são and neither are obrigadas they a mandated. exercer a It's sua not mandatory. moderação They don't em geral, have to porque se moderate. tenha um sistema de So autorização, elas são what autorizadas exists a is an realizar authorization. So a they're moderação authorized to moderate de content. acordo com os seus And termos they de should do uso, e that aí, according enfim, to tem the uma série de terms of aplicações, use. de interpretações And there are complexas e também different com alguma complex com espaço para interpretations divergência e when discordâncias the em controversy relação and a disagreement em que concerning medida os termos de to uso what têm level que the terms of estar alinhados use com as have to nossas be regras aligned de defesa do direito do to consumidor, our de proteção integral de consumer crianças e rights adolescentes, rules de and direito da concorrência e etc. Mas competition rights. vigora hoje, But né, what a regra da is autorização. As empresas enforced podem right now realizar is the essa authorization. So moderação. companies can moderate E content. essa medida That's it. They're provisória authorized to do so. And this alterava decree essa changed perspectiva para uma this notion obrigatoriedade and made dessa it moderação, mandatory, perdão, pela proibição made it dessa moderação. E a gente started the tem prohibition o of projeto de moderation. lei And we 2630 have a bill, com uma the perspectiva 2630 de bill, obrigação em that determinados includes casos. a E aí está, né, mandatory o maior problema moderation in some cases. And this is the problem. This is the main problem of this perspective, a because definição de quais the são esses casos se mostra imprecisa, desalinhada com a terminologia, com a natureza da internet. A gente não está livre de decisões judiciais ruins, mas a legislação serve como um código para a gente poder avaliar as decisões e estabelecer se na responsabilização dos intermediários ela está extrapolando o funcionamento da internet, ela perde de vista a natureza mundial da rede, enfim, outros parâmetros que estão definidos em lei. Um grande risco que a gente tem nesse debate atual de não só de responsabilização das plataformas, mas de a definição do nosso espaço de liberdade e da transparência que vai ser exigida das plataformas, é justamente o estabelecimento com precisão de quais são os critérios, quais são os parâmetros com os quais a gente vai avaliar quem tem a obrigação e quem não tem a obrigação. Nesse aspecto, acho que a Internet Society, né, com a contribuição de todos os seus capítulos e vários outros órgãos técnicos, o próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, têm sido bastante vocais em apontar essa imprecisão, e é isso, faz parte do nosso esforço, tanto na condição de pesquisador, quanto na condição de ativista, de apontar esses problemas na legislação, o que tem sido feito, mas de tal forma que a proposta tenha em vista, né, tenha em mente que não faz sentido estabelecer determinação de determinadas espécies de serviços ou espécies de intermediários, se não houver uma concepção coerente e íntegra de quais são o gênero, né, quais são os gêneros, quais são as espécies,
qual é o ecossistema de intermediários de que a gente está falando. E, eventualmente, a gente pode cair na limitação de um ou outro tipo de tecnologia ou de modelo de negócio atual e perder de vista a necessidade de uma estabilização coerente das nossas expectativas com relação a quem tem a obrigação, quem não tem a obrigação, de quem a gente tem que exigir os deveres que, caso sejam descumpridos, levam, então, à responsabilização. Com esse panorama histórico, né, acho que a gente consegue situar um pouco a complexidade do debate, a importância das definições e também, quem sabe, né, impulsionar um pouco mais essa perspectiva específica da regulação do uso da internet no Brasil, de que a gente precisa estabelecer uma compreensão compartilhada e coerente de quais são os intermediários efetivamente, qual é o atual cenário e em que medida ele é flexível ou inflexível diante da evolução da tecnologia. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, pela sua apresentação. Fiquei muito feliz que você conseguiu trazer, como você sempre faz, né? Tem uma habilidade ímpar para fazer isso. Você trouxe para a nossa audiência, né? Inclusive para o público internacional, um histórico realmente do caso brasileiro, porque a gente começou esse webinar, né, com essas questões de fundo, já mergulhamos um pouco com o Christopher no caso europeu, mas o caso brasileiro também, né, além de ter particularidades, tem também uma ressonância, né, a nível internacional com o Marco Civil da Internet, que é bastante relevante. Então, a gente realmente acredita, né, no trabalho que a gente conduziu ali com o relatório de impacto, que o pessoal vai mandar aqui o link no chat, que a gente consegue trazer coisas do modelo de responsabilidade de intermediários que já existe, já está consagrado no Brasil com o Marco Civil da Internet. Então, trazer contribuições para a discussão, né, global como um todo, para a discussão na América Latina, para a discussão em outros continentes, em outras localidades. E também consegue justamente fazer isso não só com o que já temos, mas com os dilemas que estão em mente, assim, que estão no nosso cenário, né, mais imediato. Então, acho que o Paulo conseguiu trazer para a gente de forma muito concreta os casos, né, os casos que marcam um pouco a nossa história. Tem muito mais coisa, a gente sabe, né, como como quem vivencia aqui essa realidade da discussão de regulação de plataformas no país, e também trazer essas pontes com os cuidados, com as possibilidades que se colocam a nível internacional. Então, muito obrigada, Paulo, pela sua fala. E acho também que a gente conseguiu fazer uma ponte muito bacana para chamar a Mônica para a conversa, porque um dos pontos que o Paulo trouxe, né, Mônica, foi justamente como que muitas vezes uma legislação, né, nacional pode trazer dificuldades para que essa legislação seja aplicada, seja seguida pelos intermediários, né, digitais a nível global, né? Então, a gente sabe pela ISO que a gente já traz, né, as dificuldades, as especificidades técnicas na internet, da operação de intermediários digitais de forma geral, e o Paulo ainda trouxe ali casos marcantes do Brasil que colocaram esse tema também em jogo. Então, vocês já estão vendo aqui na tela, já estão vendo aqui na tela a Mônica. A Mônica, ela é Head, né, de Políticas Públicas para a Integridade da Meta, e é uma grande parceira também aqui do capítulo brasileiro. Então, a gente gostaria de te chamar para a conversa, Mônica. Você também pode se apresentar com mais detalhes, como que você quiser falar, tá liberado. Mas eu queria te colocar a seguinte questão, né, um pouco com isso fazendo essa ponte com o que o Paulo trouxe, como que a Meta, né, como intermediário digital, tem avaliado esse debate sobre responsabilização dos intermediários a nível de propostas, a nível de cuidados, a nível de necessidades, e também dentro desse cenário, como é a experiência de vocês, assim, aqui no Brasil, ou na sua experiência mais geral dentro da empresa, na hora de aplicar, né, de efetivar realmente, estar de acordo com as legislações e com as questões que são colocadas ali pelas várias partes e operar, né, de fato, o serviço a nível nacional e a nível global. Então, eu sei que é uma pergunta muito longa, eu sei que tem muita coisa aí para você trazer para a gente, mas fica à vontade para trazer o recorte que você achar necessário. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E é só para avisar, antes de passar para a Mônica, pessoal, essa é a nossa última fala assim, inicial, então já comecem aí a pensar nas perguntas, a gente vai abrir logo na sequência.
Obrigada, Mônica. A palavra é toda sua. Obrigada, Laura. Bom dia a todas, a todos. Queria começar fazendo um agradecimento muito especial para o Flávio, que me convidou para esse evento hoje. Quando ele me enviou o convite, eu falei, já aceito, sem nem perguntar para ninguém, porque convite do Flávio a gente nunca recusa. Então, agradeço de coração, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje pela manhã. Queria cumprimentar quem nos assiste aí de fora e que está em outros fuso horários. Queria também parabenizar o capítulo brasileiro da ISOC pela elaboração do relatório de impacto de vocês. Eu tive lendo ele nesses últimos dias com um pouco mais de atenção e eu queria dizer o quanto me encantou o relato que vocês fizeram do caminho trilhado até o que a gente tem hoje em termos de proposta legislativa para além do Marco Civil da Internet, nessa regulação mais ampla, que é o projeto de lei 2630. Eu gostei muito da forma como vocês pontuam desde 2020, né, aquela aprovação que foi feita no Senado, durante a pandemia, sem muita margem para discussão, sem as Not comissões enough instauradas, que discussion são espaços without the importantes, né, commissions, the committees para a construção that do should debate be público. there for to E vocês foster vão public debate. traçando, trilhando And so esse you histórico describe até this history. You tell o the último story. movimento, digamos assim, And legislativo que ele teve, que foi ending ao at início the de last 2023, legislative em movement março do at the ano end of passado, que foi aquela 2023 in tentativa March last de year, colocação do which was the projeto attempt to com place the project, the aprovação bill, com urgência do for deputado Orlando urgent Silva approval e by Representative Orlando a Silva. aprovação de um projeto que, em que pese já exista And there was the no approval of a debate, bill no nosso that imaginário, a na bill nossa that even realidade though desde it's 2020, in our reality, it's been in our reality teve since uma versão que foi 2020, colocada there para was a aprovação em version 2023 com inserção de muitas that was cláusulas included for novas, né, approval in protocolo, 2023 funções, with many cláusulas new clauses that had novas, not been pouquíssimo previously debatidas, algumas delas discussed nunca or debated. debatidas, Some of them had never been debated. e uma incerteza muito grande em And a relação à lot of própria agência uncertainty when reguladora, it came que é to the outro tema que vocês trazem no regulating relatório agency, which também, is que eu something that achei you que also vocês bring up pontuam de forma in the muito report. And I precisa. think it Então, was queria very precise parabenizar the way vocês. you talked about this. Inclusive, entendo que o So I would like relatório to de vocês congratulate é you for the documento report. muito importante It's para a os very important pesquisadores document for da área, para researchers os alunos in the que area, estão for iniciando students who are starting nessa their temática e their nessa career linha in de this pesquisa aí, como line uma of grande research. referência mesmo. So it's a great reference. Bom, vocês então me provocam com 3 So perguntas. you asked me Vou three dividir elas em questions. 2 I'm going grandes to divide them in blocos. two large Primeiro, sets. como a Meta avalia First one is how sobre a Meta responsabilidade de intermediários understand no this Brasil. Então, debate, vou colocar aqui o nosso posicionamento the intermediary liability debate. formal em relação So a isso. formally, I'm going to answer this formally, and in a a última second pergunta eu divido num set segundo bloco, of que é a questions provocação de como que uma is empresa I would global put the question as to how can a global company deal with jurisdicional, so many different jurisdictions. tantos países diferentes, So it's a company that works that is present in so many different countries with so many different rules. How do you deal with all that? How can you maintain a consistent global policy? So I'm going to start with the first one. So Meta understands this intermediary liability issue by saying that the company is 100% sure of the historic relevance of the need of the centrality and the maintenance of Article 19 of the Civil Framework for the Internet as a no contexto do Marco Civil da as a Internet, talvez foundation, seja o valor mais caro a ele, because do it's one of the ponto de vista dearest seu termo mais values in mencionado the ao longo civil framework for da the lei internet, toda, que é a liberdade of de the Marco expressão. Civil, because it's O artigo enshrined in 19, ele the traz freedom of expression. ele Article traz 19 equilíbrio muito brings razoável, balance. It's a muito very positivo, muito bom, positive balance, a inclusive, very good balance. que
não isenta plataformas de It doesn't responsabilidade. Eu escuto exempt muita gente the dizer, platforms o of its artigo 19, né, liability. quem tá I hear many people começando a say se that Article aventurar nessa área aí 19, desses estudos, that falar, o it's artigo 19 started da to Carta be Branca contested, but pras they say that plataformas, that deixa as it plataformas fazerem exempts o que eles quiserem, e, na platforms from verdade, their não liability, é that assim allows que é platforms to forma, do né? O whatever they artigo want, 19, ele não but that's not tira how it works. a Article responsabilidade das 19 plataformas. Pelo does not contrário, ele exempt the condiciona a platform from their responsabilidade liability. das It plataformas conditions platforms' ao liability descumprimento de to ordens judiciais. the unfulfillment or Que, inclusive, non-compliance na fala with do Christopher judicial aparece como decisions. algo desejável, And Christoph uma said that this dinâmica was que something that was traz uma reserva desirable. jurisdicional, It's a constitucional para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário ele resolva, assim, os conflitos que gerem uma dúvida razoável acerca da legalidade ou não da manifestação do pensamento. Se a gente deixar essa decisão, essa tomada de decisão nas mãos de empresas privadas, e aí eu vou concordar 200% com a fala do Christoph, a gente está dando um poder desnecessário para o setor privado, não é um poder que as empresas desejam ter, que e vai acarretar de forma invariável, me parece ser inevitável, que levar essa responsabilidade, que tirar do judiciário essa decisão entre o que é ou não é ilegal, né, na solução de sempre que dúvidas razoáveis surgirem, a gente vai correr o risco de viver um cenário de censura prévia. Uma censura prévia privada que vai ser motivado por fatores puramente econômicos, que é o risco de descumprimento aí versus a defesa da liberdade de expressão. Então, eu entendo sim que num cenário em que o artigo 19 morra ou seja considerado inconstitucional ou a gente tem visto, né, um movimento nos últimos anos, infelizmente, uma certa demonização da liberdade de expressão. Christoph menciona vários problemas, né, no início da fala dele, atividades ilegais, integridade de eleições, desinformação, discurso de ódio, Covid, etc. Esse amontoado de problemas que a gente vem vivendo nos últimos tempos levaram a uma relativização muito perigosa, eu acho, da liberdade de expressão como um direito fundamental que deve ser, sim, preservado. Uma atribuição insana de solução desses problemas todos para entes privados, que me parece também muito perigosa, como cidadã aqui falando agora. Então, essa seria a resposta, vamos dizer, formal, assim, Laura, a primeira provocação de posicionamento. Então, eu faço aqui um apelo, faço um reforço da relevância, da importância da manutenção do artigo 19, não isentando as empresas de responsabilidade, mas deixando que o judiciário decida, sempre que existir uma margem aí razoável para a interpretação. E aí eu já começo a me direcionar para tentar responder a sua segunda pergunta, que é essa, né, da dificuldade desse desafio de trabalhar políticas globais quando você está atuando em países com leis tão diferentes. E eu começo dizendo que talvez a solução, a resposta para esse desafio seja as regras do parquinho de cada empresa. O que pode e o que não pode, que são, a gente chama na meta de padrões da comunidade, cada empresa vai ter um nome específico para isso, mas basicamente são as regras do que aquela empresa permite ou não que aconteça dentro das suas plataformas. Seria leviano, muito leviano da minha parte, dizer para vocês que os padrões da comunidade da Meta são perfeitos, dão conta de todos os problemas, porque eles não dão, eles estão longe de serem perfeitos, mas eles são, de forma muito responsável, colocados em pé, constantemente atualizados, e a gente vem num processo muito bonito de, inclusive, nos colocarmos para escrutínio externo de forma muito incisiva, que é a experiência que a gente vem tendo com o Oversight Board, que vem apontando para a Meta, sempre que a Meta toma uma decisão
na visão deles, errada em termos de moderação de conteúdo e que vem acompanhada de recomendações para que as políticas melhorem. E é o que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos aí de decisões. Então, a solução, talvez, para esse grande desafio seja padrões da comunidade cada vez mais robustos, cada vez mais fortes, e talvez contar para os espectadores que estão aqui, que não têm essa dimensão, do... Opa, temos uma criança aqui. Contar um pouquinho do tamanho do trabalho que a gente faz de bastidores e que ninguém acaba vendo, que é o trabalho, essa autorização que o Paulo Renan menciona, essa autorização para fazer a moderação de conteúdo, ela é extremamente importante para o nosso contexto. A gente modera conteúdo o tempo inteiro. Vocês não fazem ideia do volume de conteúdo que a gente modera, com base nos nossos padrões da comunidade, nessas regras que vão sendo aperfeiçoadas e melhoradas. E todos os dias, centenas de milhares de conteúdos são removidos e ninguém chega a ver esses conteúdos porque a moderação está ali acontecendo, tentando colocar em prática e fazer valer os padrões da comunidade da Meta. É claro que esses padrões são globais, eles não vão dar conta de todas as peculiaridades jurisdicionais de todos os países no mundo onde a Meta atua, e por isso a Meta busca respeitar a legislação local, mas deixando para o judiciário esse dever de dizer aqui, esse conteúdo aqui, em que pese não violar as regras da empresa, viola, de acordo com uma decisão judicial, um bem nacional importante, né? Um valor nacional importante. Logo, esse conteúdo precisa cair. E aí a gente cumpre e a responsabilidade passa a ser atribuída, então, num eventual descumprimento dessa decisão judicial. Então, eu encerro aqui a minha fala, voltando a reforçar a importância da manutenção, da sistemática do artigo 19, do Marco Civil na internet, realmente nessa defesa da liberdade de expressão, que me parece ser um valor que a gente, como sociedade, precisa voltar a resgatar. Perfeito, Mônica. Muito obrigada pela sua... Primeiro, pela leitura, né, do nosso documento, pelas considerações tão detalhadas. É um prazer saber que ressoou de alguma forma, né, com a sua experiência, com a sua expertise. E depois por lidar tão bem com as várias perguntas que eu acabei deixando com você. Acho que a experiência, né, ter em primeira mão, assim, a experiência de um intermediário digital do porte da Meta, né, e que ao mesmo tempo tem uma atuação tão global, tão importante no cenário nacional, então lida com todos esses pontos que a gente está colocando, a gente sabe diretamente, e também é uma das empresas que tem, acho que, desenvolvido ali internamente um arcabouço muito, muito sólido para dialogar com outros setores em relação a isso. Então, acho que a sua fala trouxe muito bem esses aspectos, então te agradeço muito. Bom, sem tantas delongas, para a gente poder aproveitar aqui aproveitar os minutos que a gente tem com o diálogo, né, com a audiência, para vocês não falarem que a gente deixou a empresa com a última palavra. Com todo respeito, né, Mônica? Mas para a gente não ficar assim, a gente gostaria então de abrir uma rodada de perguntas. Vou explicar isso para vocês de forma que a gente possa conduzir esse processo de uma forma bem bacana. Vocês podem fazer as perguntas de duas formas, tanto pelo chat, né? Quem tiver tímido aí, quiser escrever, a gente repassa a pergunta aqui oralmente para vocês, tanto podem levantar a mão aqui no Zoom e a gente passa para vocês abrirem o microfone e fazerem perguntas, a gente pede rápidas, né? A gente pode até colocar um timer para vocês, mas 1 a 2 minutos é o suficiente para comentar ou então para trazer considerações e para fazer perguntas. Então, pode levantar a mão, pode mandar pelo chat, e aí, se for levantando a mão, a gente pede que vocês identifiquem em qual idioma vocês vão falar, na hora de se apresentem e falem que idioma vocês vão falar, para poder ajudar a nossa tradução.
Vamos fazer blocos de 3 perguntas, inicialmente, mas vamos ver aqui como fica o volume. Então, quem quiser entrar na fila, já levanta a mão aí. Vou começar com, que bom que o nosso professor Flávio Wagner, né? Aqui do presidente do capítulo brasileiro da ISOC, vai abrir aqui a nossa rodada de contribuições. Professor Flávio, por favor, a palavra é toda sua. Obrigado, Laura. Obrigado a todos os nossos debatedores pelas excelentes apresentações. Uma pergunta que vai dirigida talvez a todos vocês, quem se sentir mais confortável para responder. Nós sabemos que aqui no PL 2630, no Brasil, existe uma previsão de um conceito chamado dever de cuidado, né? Segundo o qual os intermediários deveriam, né, assumir a responsabilidade de cuidar para que conteúdos ilegais, ofensivos, de desinformação, né, fossem, né, retransmitidos através de suas plataformas. Isso parece aproximar um pouco, né, essa proposta do dever de cuidado, parece aproximar um pouco a proposta de como funciona na Europa e como o Christoph nos explicou antes, né, de que as empresas têm essa responsabilidade de moderar aquilo que elas sabem ser ilegal, né? Então, isso não é exatamente o que está previsto hoje no Marco Civil da Internet, no artigo 19. Então, talvez, né, não sei, Paulo, Renan, Mônica, né, se vocês quiserem explicar como é que vocês enxergam de que maneira esse dever de cuidado altera aquilo que nós temos hoje no Marco Civil da Internet e o quanto isso realmente poderia nos aproximar do que o DSA na Europa prevê. Obrigada, professor Flávio. A gente já tem aqui 2 perguntas pelo chat também, então eu vou repassar elas para a gente poder já fazer a nossa primeira rodada. Bom, o professor Flávio fez a pergunta dele direcionada a todos da mesa, relacionada à questão do Marco Civil da Internet e do Digital Services Act, todo mundo escutou aqui, então na hora a gente responde ali. E agora a gente tem a pergunta do Ted Hardy, que ele pergunta o seguinte: gostaria de pedir aos palestrantes que considerem o papel das partes externas, como os Trusted Flaggers mencionados por Christopher. Existe uma abordagem consistente para este papel emergente? Ou seja, o Ted nos pergunta sobre os Trusted Flaggers. E aí acho que a pergunta pode ser tanto direcionada ao Christopher e também aos outros que se sentirem confortáveis. Daniele Valverde também. O pessoal também podem mandar as organizações que vocês fazem parte também, esqueci de adicionar isso, mas Daniele Valverde pergunta, trazendo o contexto alemão, né? Na Alemanha, né, sob a vigência do NetzDG, instituições privadas de autorregulação regulada, organizadas à luz do direito privado, poderiam ser acreditadas para atuar na resolução extrajudicial de litígios entre reclamantes, usuários e plataformas digitais. A Meta, né, tem o Oversight Board, que ela adiciona. Então, considerando esse contexto alemão do NetzDG, instituições como o Oversight Board na Meta, qual que é a visão de vocês, palestrantes, para modelos de resolução extrajudicial de litígios? Ou seja, como que a gente pode entrar em relação nesse tema no ambiente da internet? Ou seja, quais modelos podem existir, quais são as perspectivas de vocês em relação a isso? Então, essas são as 3 perguntas. Temos a Daniele, a última, Ted e o professor Flávio, que fez a pergunta dele pelo microfone. Agora, passando de volta para os nossos palestrantes, quem gostaria de começar a responder? A gente vai ter essa respostinha aqui. Paulo já falou que vai por último. Então, vamos lá. Mônica, Christoph, Paula. Vocês me escutam? Sim. Bom, vou começar pela provocação do professor Flávio, que traz aqui o dado, né, que foi algo amplamente debatido aí ao longo do processo desse processo de amadurecimento do PL 2630. E, professor, eu vou tomar como foco para minha resposta a sua menção aí a conteúdos, né, que o dever de cuidado deveria dar conta, né? E você menciona a desinformação como um deles.
Eu gosto da estrutura do dever de cuidado, acho que ela tem uma razão estrutural importante de existir, mas me preocupa quando frameworks, né, ou estruturas jurídicas, como é o caso do dever de cuidado, elas vêm plugadas a conceitos muito amplos do que seria ilegalidade. E a desinformação me parece ser um deles. Actually is, and disinformation is aparece, one of inclusive, them, na I would sua say. fala. That was part of Quem your define o que é speech. verdadeiro, o que é So, falso? who Né? will Essa é uma discussão que a define gente what vem is tendo true or há false? anos. And this has been É a uma discussion that has been discussão ongoing que for years. a gente vem And dizendo it's há a muitos discussion that anos. we've been saying for Uma many years. obrigação We've been que as saying that this empresas is an privadas vêm dizendo há obligation. muitos anos, a Meta And em especial, que private companies have been ela não saying quer this for a ter de long time. definir o que é Meta verdadeiro e o que é especially. falso. Meta Mas doesn't vocês want to têm as define what's true or parcerias com what's as false. agências de Oh, but you verificação have de fato. partnership Sim, with temos parcerias no Brasil hoje fact-checking com 6 companies. agências We de have verificação de partnerships fato. with Só que o 6 Brasil, agencies no in mundo, são mais de 100. Brazil, fact-checking agencies in Abordando Brazil. There are more aí than 82 180 diferentes. with covering in the world, and Mas 80 agencies covering elas não entram different numa languages, tomada de but they decisão sobre don't ilegalidade ou não de uma make the decisions desinformação. about Elas whether entram this numa information is chave legal or de dar illegal. informação ao They usuário. just give Para que information o to usuário users so saiba that the que uma users agência can know that an independente, que é independent auditada e fact-checking cujo agency that is expertise é esse, audited fazer verificação and de whose fato, expertise ela is olhou para uma fact-checking, notícia que está circulando looked at nas a nossas piece of news that plataformas, is circulating in ela our platforms, verificou que it aquela checked notícia that é that piece of falsa, ela news carimbou is aquela notícia false, como so falsa, it e a stamped gente that informa o news usuário piece of news disso, as a false, and gente we inform reduz users about that. distribuição, a gente So we informa o usuário reduce disso, mas distribution, a we empresa inform não está users, tomando para but the si company is essa not a obrigação de definir a legalidade considering ou a itself ilegalidade de responsible for determinados defining conteúdos. whether or Então, not the content is legal. o meu problema My com problem essas with estruturas jurídicas que these trazem legal pouco mais de frameworks that responsabilidade para que as bring empresas more determinem liability remoção ou for manutenção de companies determinados to conteúdos, define me the maintenance or parece muito removal of some positivo content. For se me, ela estiver it vinculada seems to be very a positive if it's linked a or estruturas if it's aí, ou a bound conceitos jurídicos to sólidos, legal, inequívocos, mas muito sound perigosa na medida em que concepts. ela But I passa a think ser it's very vinculada a dangerous conceitos when mais amplos. they're linked to A gente broader vê o or judiciário, less há anos a gente acompanha o defined judiciário tendo concepts. muita We've been dificuldade, por exemplo, we've em seen decidir over the years how se difficult it has houve ou não been houve for ofensa the judiciary aqui, to ou define acolá, if se there houve ou não was houve offense or difamação, not, if there was né? Imagine o nosso judiciário e a gente tendo, né, as empresas privadas tendo que decidirem o que é o que não é verdadeiro. Vou tomar como exemplo clássico o caso da origem do vírus da Covid. A gente começou lá atrás da pandemia com a certeza de que aquela alegação de que o vírus poderia ter se originado em uma determinada localidade de pesquisa dentro da China era falsa. Hoje, a gente sabe que essa informação tem subsídios que podem colocar essa informação como verdadeira. Então, vejam a dificuldade, inclusive, se a gente olhar para esses desafios ao longo de um marco temporal, né? Então, essa seria a minha observação. Muito rapidamente, sobre Trusted Flaggers. A Meta tem um programa muito similar ao de Trusted Flaggers. Trusted Flaggers, se eu não me engano, é a terminologia que o Google usa. Nós temos um programa muito similar que a gente chama de Trusted Partners, no qual a gente trabalha, sim, e a gente acha muito positivo esse input, em especial da sociedade civil organizada sobre a questão das nossas políticas. Perfeito, Mônica. Obrigada por dialogar aqui com as perguntas. Christoph, Paula, quem gostaria de dar sequência? Christoph, talvez? Ou não? Yeah, sure, I can continue. I can share perhaps a perspective on the trusted flaggers. I mean, trusted flaggers are entities that have quite specific expertise and dedicated structures to identify legal content. And for EFF, at least in Europe, when we worked on the Digital Services Act,
it was very important that these trusted flaggers should act independently from online platforms, and they should be independent from law enforcement agencies. They should have the collective interest of the public in mind. And this is something where we were concerned. We are concerned with the Digital Services Act, because trusted flaggers have quite a strong role in the DSA. Any information that is sent by trusted flaggers must be treated with priority from platforms. The problem is trusted flaggers can also be law enforcement agencies or the police. So that begs the question of who can you actually trust? So it basically allows governmental or law enforcement agencies that may not follow fundamental rights perspectives, but efficiency objectives, to have a say about how platforms should operate their platforms. And the system opens the door to, of course, to abuse, and to human rights misunderstandings. So that's perhaps a problem of trust assumptions that should be taken into account in other regions as well, regions like Brazil that consider, which aspect of the DSA could work for the system, because, well, that's the underlying trust assumption in the DSA, that you can trust the police to tell you, what is the right content to remove and whatnot. So that's something we are concerned about and which we are following quite closely. Perhaps one sentence to, I'm not sure whether I understood the comment or the question correctly about the German NetzDG and the out-of-court dispute settlement situation. I ran it through DeepL, so I hope I got it right. I think I always personally had a bit of an issue if a law subscribes such an important judicial role to non-judicial authorities, because quite often if you have out-of-court dispute settlements, you don't have access of the general public to understand what's going on. It quite often leads to bargaining in the shadow of the law situations, and it doesn't help to develop the law. And the DSA tried to put in some safeguards to make sure, that those bodies have the proper capacity. They must be free of charge and must be sponsored by platforms. But that said, I would rather see a system in place that makes sure that disputes are handled by official courts, by state courts, and have democratic control, rather than being, company-run dispute resolution mechanisms. And that's another thing where we need to just see how those things work out in practice. I'm not entirely sure if the Facebook Oversight Board can be one of those bodies, because they must be appointed by an authority that is responsible for the DSA enforcement. So I'm not sure whether actually Meta's Oversight Board would fulfill the requirement. Perhaps it does, I'm not entirely sure. But that's certainly something that we as EFF would follow quite closely to make sure, there's a democratic oversight and not some, bargaining behind closed doors. Obrigada, Christoph. Você entendeu sim a pergunta e conseguiu trazer muito bem os pontos. Paula, você tem alguma consideração a fazer em relação às questões? Sim, eu gostaria de falar sobre o ponto que o professor Flávio levantou, né, de dever de cuidado, que é também algo que a gente tem se debruçado em olhar, porque é justamente, né, o antes, né, então filtrar algum conteúdo, mesmo às vezes antes dele ser postado, né, então a gente globalmente tem visto uma tendência, né, mais ali no norte, Estados Unidos, Europa, de tratar muito a questão de material de abuso infantil, né, nesse escopo. E a nossa preocupação, ela vai... acho que a principal preocupação que a gente tem nesse sentido, e como a gente tem trabalhado para informar governos e reguladores, é na questão, enfim, em obrigações que, por exemplo, colocam serviços de mensagem que são criptografados de ponta a ponta, dentro dessa obrigação, né, de filtragem prévia, que a gente entende aí como um enfraquecimento da criptografia, da privacidade e da confidencialidade da população, né, que usa esses serviços. Então, dentro desse escopo, assim, acho que é uma das principais preocupações que a gente tem.
E também é um ponto que a gente vai trazer nesse documento que eu comentei no começo, que a gente vai pedir a contribuição aí de toda a comunidade. O dever de cuidado é um dos pontos que a gente está trazendo aí. Obrigada, Paula. Acho que muito bom saber, né, que esses temas estão sendo estudados e acho que o dever de cuidado, Christoph, é um tema que surgiu aqui no Brasil como se viesse do contexto do DSA, né? Ele surgiu como se tivesse exatamente esse fraseamento, exatamente esse conceito. as Mas, this na verdade, ele concept, vem, né, but at the de uma same questão time, but mais actually it ampla, né, comes do from a direito broader europeu, de outras issue legislações of que não European só law o and other Anti-Social Services laws Act, mas que that are not the entrou aqui DSA, no nosso but it cotidiano de forma was bastante rápida. included in our daily lives É very um caso quickly. interessante So it's an interesting para case vocês da IFF for you acompanharem from EFF to em relação ao follow, nosso caso aqui no Brasil também. Muito especially obrigada, Paula, por in detalhar our e por context in responder Brazil. todas So as thank you very questões. much, Paula, for Com talking isso, about vou this. passar para o Paulo para ele So I would responder like to essa give the primeira floor rodada to de Paulo for perguntas him to e answer depois a this first gente round of já questions, acho que and ele está then encerrado, não tem ninguém a fio. Então, e a we gente don't vai have any passar more as questions considerações after this, finais so aí we're going dos to nossos move palestrantes into the prepararem. final Vai lá, remarks Paulo. of our 2 minutinhos. speakers. So Paulo, you have 3 minutes. Quando eu trouxe o histórico, né, e falei das When I questões talked about the history and de the overview of 1951, content removal in é um Brazil, panorama e muita coisa ficou de it fora, né? was Então, it uma was a das very questões brief overview, and centrais many aí things were que já left foram faladas out. One é of the a main questão things that da were mentioned desinformação, is né, que é disinformation, um outro objeto de and this is preocupações another e object of concern. que se soma a uma outra questão que parece próxima And this comes in e addition tem to alguma another issue ligação, that mas que é seems to be close, and distinta, que é it a is questão indeed do connected, discurso but de it's ódio, different. né? And Então, namely são the questões hatred absolutamente discourse, diferentes, você hate identificar discourse. um And discurso como sendo né, uma manifestação this is de menosprezo a um outro conjunto de and pessoas, this ou uma pessoa específica por hate uma speech característica que ela towards compartilha com um others. coletivo, This is something e a that is very possibilidade concerning. de você And estar, also, there is a enfim, possibility afetando a liberdade de expressão of e affecting the a freedom of coleta de speech informações das outras pessoas num and diálogo quando collecting você of information insere of uma other informação people que você when sabe que não é you verdadeira. when Para you além dessas post an information questões, piece of a information gente that you tem know it's not ainda, true. né, uma questão absolutamente atual. And O of course, there is Brasil, something that is very current o in governo Brazil right federal now. The editou federal uma portaria government just regulamentando issued a a decree that publicidade de regulates jogos de aposta. publicity Tem of uma série de portarias, uma bet série de apps, atos regulatórios betting apps. There are a number sobre of jogos de decrees azar and online, regulation decrees caça-níqueis e about diversos mecanismos betting de apps aposta desse tipo que recentemente foram different betting autorizados no Brasil por mechanisms uma that lei. were recently approved E na or authorized in Brazil by publicidade a law. desses And jogos the foi publicity listada of uma série these de regras, games incluindo includes que a a list of plataforma rules, pode ser including that the obrigada a platform remover can be a publicidade se ela estiver em desacordo com as regras obligated to e que remove os provedores de publicity if they are conexão not vão compliant with the eventualmente norms. bloquear sites de apostas que And não estejam de betting acordo com as regras, por websites exemplo, can be que se blocked if they are not registrarem compliant como with the rules. .bet.br. They need to E be essa registered, for example, in the regulamentação está bet.br. sendo feita a partir de uma lei que And autorizou os this jogos, mas regulation na parte comes from a específica law que concerne a responsabilidade dos authorized the games, but in intermediários, the specific a part that gente talks ela about espelha de alguma intermediary forma o marco liability, it civil, ela vai mirrors pouco além, the civil mas ela framework coloca que a of for the remoção internet. tem que ser But it goes determinada beyond that. pela It says the Secretaria do removal needs to be Ministério determined by da Fazenda, the Secretaria de Prêmios e Apostas. Secretariat No of caso the Ministry of de Economy, azar, the a gente, Secretariat of eu Betting imagino que Secretariat. não So haja when it comes tanto to espaço para a questão de politização. gambling, I think that there is Então, no só para dizer que o room ecossistema for também mais complexo politics. But the do que system is uma very complex. simplificação It's qualquer much que a more gente complex than pudesse, any type of com simplification qual a that gente we pudesse try to abordar essas attempt. questões. So there is no Por simple isso way eu of acho, talking e about aí, this. That's why I think, encerrando essa minha resposta and just para esse conjunto concluding de my perguntas, que em my todas answer elas, to this set of seja na questions, questão, I think that seja no mecanismo de if we're dever de talking cuidado ou about não, the seja na duty of relação care, com or if we're outras talking about the relationship organizações que with sejam other entendidas como organizations that are confiáveis, understood as trustworthy a gente, or eu reliable, acho que a grande exigência I think that the que se pode main colocar, e acho que o demand grande
erro coletivo And I think das that the empresas greatest hoje collective é mistake a of falta de companies transparência. nowadays is Eu lack of acho que o transparency. necessário I think de that what imediato, needs to be done right inclusive now, para excusar e justificar eventuais erros na moderação, including to que são absolutamente excuse factíveis, moderation é a gente errors, entender, por exemplo, is to understand, for quantas example, pessoas atuam na how many moderação, people work quais são as empresas moderating terceirizadas content? What are contratadas the para fazer a third-party moderação, companies that are quais são as hired to moderate justificativas content? para What que are o the just conteúdo the apontado the como justification irregular for the content tenha that sido is derrubado ou named não. as Acho que isso irregular to falta be muito taken em down? todas as I plataformas, think this em is algumas not mais, available. em This outras information is menos. not available Eu in acho que esse on the aspecto da platforms. transparência Some are more poderia transparent, some are ser uma less. And I válvula think that para a this gente transparency issue could be avaliar a e means for equilibrar us to todo e qualquer assess erro, todo e this qualquer equívoco, todo e qualquer and exagero, address qualquer all medida errors, que a gente pudesse mistakes, tomar, and seja com trusted partners, exaggeration, seja com dever de cuidado, ou be mesmo, with a enfim, duty of qualquer care outra or dinâmica, até mesmo em any other relação dynamic, a jogos de azar. especially Mas tem concerning problema betting or que é, gambling a gente games. precisa ter isso em lei. Quando a gente fica na dependência de We need to have regulamentações this on the por law, portaria and when pelo we governo depend federal, on a gente tem não só um risco grande de officializing politização, different de abuso orders das from ferramentas, the mas government, também um it, risco de uma we ferramenta bem run pensada the risk ser that a descartada tool pela that is very administração well seguinte. projected to just be Obrigada, Paulo, taken down pela by resposta, the por next trazer government that essas comes, the next administration. complexidades a mais que Thank a you so gente much, Paulo. não conseguiu, né, detalhar ainda nesse webinar. Então, muito obrigada. Pessoal, com isso, a gente, né, como eu disse, encerramos as perguntas, a gente conseguiu fazer só uma rodada. Eu gostaria de deixar, a gente vai passar uns 4 minutinhos do tempo só. Gostaria de convidar os nossos palestrantes a fazerem as considerações finais apenas, assim, muito brevemente, o mais breve que vocês conseguirem, mas trazendo os pontos finais que acharem necessários. E convidar todo mundo a ficar também com a gente, para a gente se despedir adequadamente e fazer uma foto aqui com quem puder abrir a câmera no final, tá bom? Então, considerações finais agora. Deixa eu trocar a ordem. Quem começou foi a Mônica, né? Então, Mônica, se puder fazer as suas considerações finais, e aí depois a gente vai seguindo. Obrigada. Tá, com o maior prazer. Queria deixar aqui meu agradecimento, Thank falar you, da minha honra, and meu say how prazer de honored estar I aqui feel and how com vocês. happy I am to be Cumprimentar o here with professor you. Demi, que And Professor me mandou Demi, mensagem aqui que estava na who's audiência here, he nos said ouvindo hoje. that he is E hearing us dizer today. que na fala And I do want to Renan, na fala say inicial that dele, when ele Renan menciona o caso spoke, da Daniela Zicarelli, he talked about que ele Daniela fala do Ciccarelli, bloqueio and do he YouTube talked lá about atrás, blocking né? YouTube back in the day E a gente fica com a as impressão que isso é algo, something nossa, that super was remoto, etc. remote, you know, Na verdade, há poucos but anos atrás, a actually, gente few years ago, lidou com bloqueios do WhatsApp por outras razões, obviamente, né? Por questões aí relacionadas à criptografia, à estrutura do serviço. E não foi só um bloqueio, foram alguns bloqueios. E aí eu encerro falando da importância, da relevância e parabenizando o ISOC como um espaço onde discussões relevantes para esses cenários, inclusive os cenários extremos de bloqueio que a gente enfrenta, sejam feitas e que a gente, né, vocês conseguem de uma forma muito, muito peculiar, muito bonita, traduzir questões técnicas para um linguajar que o nosso judiciário consegue entender, inclusive quando se tratam de questões difíceis, como né, a coisa da criptografia. Então, agradeço, parabenizo vocês pelos esforços, pelos trabalhos e oxalá sigam nessa toada e contem conosco. Obrigada, Mônica. A gente que agradece pelo seu aceite. Christoph? Yeah, same. I'm delighted that I could be part of this discussion today, and also thanks to all other speakers. I learned a lot. It was truly an excellent event. Perhaps one of the main takeaway for me is that the issue of intermediate liability is really an important one. I think if the system is well balanced, it can help prevent harm, it can help protect speech, it can encourage innovation. But if it's not well balanced, these things turn around and become problematic quite quickly.
And this is why I think it was such a great contribution by ISOC to issue the report. I think many things in that report got it right, like the suggestion to make sure that before you change your working system, make sure that you have a broad participation from different stakeholders, including civil society organizations. And I think that today's event already contributed to these objectives. So once again, many thanks, Laura, and all for all of that, and good luck with the implementation of the report, perhaps, and I hope we can continue these conversations sometime in the future. Com certeza, Christoph, muito obrigada pela sua participação e pelo encerramento da discussão. Paula, vamos lá. Paula ou Paulo? Paula. Paula. Eu também, enfim, fico honradíssima de estar aqui. Acho que esse espaço mostra justamente a potência que tem, né, o relatório de impacto, traduzindo, né, da comunidade técnica algumas questões sobre como a internet funciona e trazendo para outros setores da sociedade, conseguindo ter essa conversa tão informada e de formação crítica também de quem está assistindo, de quem tem interesse nesse assunto. Então, parabenizo muitíssimo o capítulo e agradeço o convite por estar aqui hoje. Obrigada, Paula. A gente que agradece. Agora sim, Paulo. Obrigado, gente. Esse evento online, né, de responsabilidade, sempre, desde o convite, né, da Laura, eu fiquei muito agradecido pela possibilidade de falar desse tema. Mesmo nesse cenário atual brasileiro de inércia, né, dos debates, mas no começo do segundo semestre, há alguma esperança de que esse tema possa ser recuperado nos debates do PL 2630, mesmo às vésperas das eleições municipais. Então, resta ver o que pode aparecer por aí, mas acho que tem sempre um trabalho de troca, de compartilhamento de informações e perspectivas, e acho que foi uma iniciativa muito bem pensada e vem num momento bem adequado. E acho que a gente vai continuar essas trocas com certeza, dentro do capítulo Brasil e nessa conexão também com outros pesquisadores. Agradecer também as palavras dos colegas aqui de painel, sempre enriquecedoras, e prazer conhecer o Christoph. E, enfim, acho sempre, enfim, às vezes os eventos acabam com um tom de pesar, né, de que as coisas estão indo mal, etc. E acho que nesse evento a gente conseguiu, né, apesar de todas as complexidades e dificuldades, estabelecer alguns pontos comuns e ter uma visão de que é possível a gente tentar resolver esses problemas de uma forma mais agradável, de uma forma que melhore as coisas. E acho que o documento, o Impact Brief, tem um papel crucial nisso, né? Acho que fizeram um trabalho sujo de coletar todos os problemas e a gente pôde aqui conversar em torno só das possibilidades de resolver todas essas questões. Então, quero parabenizar imensamente toda a equipe que se dedicou para elaborar o documento, que está realmente muito bom, está muito detalhado e seguindo, né, essa estrutura proposta pela ISO, que facilita muito não só a leitura e a compreensão, mas também o compartilhamento para outros contextos que não brasileiros. Então, quero encerrar parabenizando imensamente por esse trabalho e dizer que facilitou muito para a gente poder participar. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Acho que a gente agradece muito, você é um grande parceiro aqui, sim, super legal. Pessoal, com isso, então, não saiam por causa da foto, tá? Mas com isso a gente encerra o nosso painel. Queria agradecer a todos, né? Desculpas pelo tempinho que a gente passou aí, agradeço por terem ficado. E queria adicionar também um agradecimento à Internet Society Foundation, que foi quem financiou e apoiou aqui o nosso desenvolvimento do nosso documento, o próprio webinar também. Então, agradeço também a ISOC Foundation nesse momento. E agradeço a todo mundo, agradeço a audiência, né, por ter participado, ter topado aqui o nosso webinar, a nossa proposta, também aos nossos palestrantes que contribuíram muito, assim, acho que é muito bom a gente conseguir fazer um evento de responsabilidade de intermediários no momento em que as coisas estão
um pouco frias, né, no Brasil e talvez um pouco assim no mundo também, né? A gente passou por momentos mais quentes desse tema antes, mas é importante, a gente não resolveu todas as questões. E no caso brasileiro, inclusive, estamos aqui em momento pré-eleitoral, e no caso europeu, estamos num pós-eleitoral, né, em relação ao Parlamento Europeu, então acho que o momento é muito, muito bem-vindo. Então, quem puder, então, por favor, abrir a câmera para a gente fazer uma foto final, a gente agradece. Quem não puder também, a gente entende, né? Temos aqui muitas preocupações com privacidade e tudo mais, mas se puderem, a gente agradece. Agora, vamos lá. Aí, Camila, eu não sei conduzir a foto, não, vai. Conto com você aí, só Legal, para gente. tirar um print. Legal, eu vou tirar primeiro um da mesa, por gentileza, então sorriam. E ótimo. Agora a gente vai tirar um com todo mundo. Perfeito. Mais uma. Uau. Muito bom, obrigada. Funcionou. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Thank you, everybody. See you next. Obrigada, gente. Até mais.